Boa noite, muito boa noite aí quem está online, dá sinal de vida. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo diferente do que trabalhamos na segunda-feira. Para quem me viu segunda-feira, né, a gente conversou sobre direito internacional público. Para quem não viu segunda-feira, meu nome é Blenda, eu sou professora tanto de relações internacionais quanto de direito internacional há pelo menos 10, 12 anos. Comecei jovem, tá? Não sou muito velha, não. E também tive a oportunidade de trabalhar tanto no Clio quanto no antigo Atlas para preparação para a carreira diplomática, né? E hoje, assim, enquanto eu pensava no nosso curso, na nossa proposta, foi interessante que eu vi um outro vídeo de uma pessoa que está sempre acostumada a trabalhar online e que trabalha com essas questões de desenvolvimento humano. Eu achei muito interessante a frase dela, eu quero dividir com vocês. Especialmente essa frase me veio à mente depois que eu vi as aulas dos meus colegas, e especialmente que foi apresentado pela professora Júnia, e ela falava o seguinte, daquela famosa frase, se você faz exatamente a mesma coisa, você tem uma tendência a obter os mesmos resultados. E aí essa oradora falava, eu me sinto incomodada com essa frase, porque na verdade, se eu faço a mesma coisa, a tendência é que eu vou piorar. Porque a vida é dinâmica, a sociedade muda, e se você continua fazendo as mesmas coisas, você não vai ter o resultado que você deseja. E eu nunca parei para pensar nisso, porque eu sempre pensei que a frase fazia muito sentido para mim, ao pensar que fazer a mesma coisa, eu tenho o mesmo resultado. Mas não, isso acontece com o nosso concurso, esse concurso muda todo ano. E se você segue fazendo exatamente as mesmas coisas, incorrendo nos mesmos erros, ou tentando as mesmas alternativas, os resultados que você obterá serão os mesmos. E aí que eu achei interessante essa proposta do pulo do gato, e eu acho que casa exatamente com essa ideia de fazer algo diferente, de te fazer avançar de alguma forma e trazer o que até agora você não teve, né? Então é dentro desse aspecto também que eu vou trabalhar política internacional com vocês. Deixa eu dividir aqui meus slides, vocês já baixaram? Eu acho que vocês já devem estar assim, com o coração na mão, né? Já de estar aproximando o concurso. E a matéria de política internacional pega a foto aí do Itamaraty Jamir e já fala, vou estar lá dentro, né? Não importa como, eu vou estar lá dentro. E é interessante que a matéria de política internacional, ela é o core business, né? Ela é o central daquilo que o Ministério lida. Então, exatamente, eles vão ter uma preocupação tanto com os conteúdos que são cobrados de vocês, quanto em relação à própria escolha que a banca faz para abordagem, ou até mesmo para correção dentro da terceira fase, tá? Eu vou comentar um pouquinho a terceira fase, até mesmo porque alguns alunos perguntaram na segunda-feira se ia ter ou não preparatório para a segunda fase, mas para vocês entenderem essa experiência, porque, na verdade, realmente, o concurso é muito difícil, gente. Todos os anos são mais ou menos 6.000 candidatos. A primeira fase é a grande peneira, ficam 300. E depois isso só vai sendo refinado, né? Eu falo que a tortura aumenta, ao ponto de chegar ao final aí com os 30 aprovados. Ou seja, é no universo de 6.000 que você retira esses 30, dentro de um processo de refino muito grande. E exatamente em política internacional, vai haver uma preocupação em que o candidato esteja atento ao quê? Aquilo que é a pauta principal do Ministério, aos principais temas, às leituras das notícias, não tem outro espaço para a gente buscar fundamento. Então, a política internacional, além de ter a parte acadêmica, ela tem uma parte muito forte em atualidades, tá? Deixa eu mostrar aqui o que eu preparei para vocês, vou só beber uma água. Então, como eu já adiantei para vocês, foi até interessante que a professora Júnia falou que se você tem um grupo de matérias que se você consegue aí um bom êxito, você já tem uma boa parte da chamada nota de corte para o TPS, mas como essa nota de corte todo ano muda, todo ano ela cresce, né? A cada ano, às vezes, você pensa, nossa, esse ano a nota de corte vai ser mais baixa, porque a prova foi muito difícil. Que nada, ela sempre sobe 1 ou 2 pontos.
ou você tem mais ou menos a média em que isso vai se manter? E se você vai mal em política internacional, você perde pontos preciosíssimos, né? E dentro de uma prova, assim, que você tem uma dificuldade para preparar. Qual que é a dificuldade para se preparar em política internacional? Para mim, é um dos conteúdos mais gostosos. Né? Estudar para o CACD, se você não tiver essa parte assim de que é uma prova que você quer passar, que tem sonhos e expectativas envolvidas, ia ser muito gostoso se preparar, né? Você estuda de tudo, se torna uma pessoa culta, a menina ou o menino dos olhos da família, né? Mas, ao mesmo tempo, é um volume de leitura que, se você não souber guiar, você se perde. E mais, o que acontece? Política internacional, ela não tem um conteúdo estável. E é um programa muito extenso, se não for o programa aí mais extenso de todos que a gente tem aí para abarcar. E como escolher naquele universo de coisas o que vai dar na cabeça do examinador para cobrar da gente? Não é possível. Ele tem alguns padrões, sim. A professora olhou todas as provas passadas e estabeleceu alguns padrões que ela vai contar para vocês no curso. Além disso, tem tendência a alguns assuntos que ocorreram aí nos últimos 10 meses que podem constar na prova, em geral isso acontece. Então, toda essa malícia e toda essa colocação vai ser apresentada para vocês, né? Basicamente, conteúdo de atualidades, mas não vai ser mundo hoje, não vai ser algo que se escolhe de qualquer jornal. Basicamente, gente, entra lá no site do Ministério, mexe nas notas diplomáticas, mexe nas notas de imprensa, mexe nas notas, não notas, mas nos discursos, especialmente o discurso do nosso novo ministro. Eu já destrinchei, a gente vai conversar sobre ele aqui hoje. E os discursos dos chanceleres e os resultados das principais reuniões que se teve. Sejam essas reuniões de caráter bilateral ou de caráter multilateral, isso tudo interessa para a gente. Além disso, tem uma parte de teoria de política e de teoria de relações internacionais. Ano passado, não foi cobrado TRI, Teoria de Relações Internacionais, o que indica que é uma forte possibilidade que esse ano tenha alguma questão de TRI. Na verdade, TRI não foi cobrado na primeira fase, mas foi cobrado na terceira fase, assim, diretamente, perguntando sobre a ordem internacional, e aquilo ali, uma questão muito inteligente mesmo do professor Antônio Jorge, que eu acredito que foi quem fez, você tinha que trabalhar ordem dentro dos diversos parâmetros que você analisa nas relações internacionais. Né? Quem não era, talvez não tivesse conhecimento da área de relações internacionais, pode ter ficado um pouco perdido, mas foi uma questão muito bem elaborada. Então, quer dizer, todo esse arcabouço teórico, ele não foi desprezado, ele não pode ser desprezado. Como eu disse, não existe aprovação, especialmente nesse concurso, por acaso, né? Ela é uma soma de estratégia com conteúdo que você abarcou, não tem como. E em política internacional você tem um desafio de ter o alcance desse conteúdo em função de quê? Obras esparsas, todo o material em que você tem por base para estudar, ele está difuso. E para você conseguir procurar isso tudo, especialmente se você não é da área, você se perde, né? Esse que é o meu papel. Eu vou entregar coisas para vocês para poder facilitar a vida de vocês para essa primeira fase, para uma revisão eventual, enfim, ou para até mesmo estudar alguns temas aí de última hora, que ainda tem tempo, né, gente? O jogo só acaba quando toca o apito final, então ainda tem muito jogo para ser jogado aí até o dia 24. Bem, eu sempre gosto de conhecer a banca, não adianta. Isso é uma mania minha, acho que é uma mania muito boa. Na primeira fase, isso daí foi até uma inovação, que ano passado saiu a banca da primeira fase, eles divulgaram, não era hábito, e ano passado a gente teve acesso a essa informação. Então, o diplomata Tarcísio, ele é ministro de segunda classe, de acordo com a última informação que eu tive, e ele é diplomata e professor do Instituto Rio Branco, né? E tem alguma bibliografia aí também que foi produzida pelos alunos deles e tal, que eu vou indicar para que vocês façam leitura, tá? Alguns temas não necessariamente vão estar diretamente relacionados a essa nossa prova de política internacional, mas é interessante saber o que
ele está produzindo, o formato de escrita, de tudo isso você deduz o pensamento do professor, porque se ele ditou a disciplina e escolheu alguns alunos que escreveram essa obra, é porque ele gostou e que aquilo ali está em consonância com o seu pensamento, com a sua estrutura de escrita. Enfim, é necessário a gente conhecer até mesmo para saber, né? Não adianta, gente, para saber como agradar, mas você não está agradando aquela determinada pessoa, você está agradando uma banca, né? Não adianta brigar com o CESP, não adianta ser relutante. Às vezes via colegas candidatos e falando isso, aquilo, realmente, às vezes podem acontecer algumas inadequações ou coisas que você não concorda de interpretação ou não anulações em relação a alguma questão. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu vi muito aluno falando, cobrou coisa que está fora do edital. Não, às vezes está fora daquilo que você conhece, mas está dentro do edital, ou fora daquela cartilha que você estudou, que você achou que ia cair, e caiu de uma forma diferente. Novamente, eu ressalto, é como se o concurso ele fosse um psicotécnico. Além de cobrar o conteúdo, o concurso é um psicotécnico. Ele quer saber se você é capaz de render muito, sob pressão e com um tempo muito curto, tá? E essa pessoa que conseguir fazer isso tudo com muita qualidade, ela vai se tornar um diplomata. É esse o ponto. Então, não briga mais com o SESP, né? E se não brigue, porque você vai perder nessa briga, sempre vai perder. Então, a gente precisa aprender a como entender qual é a lógica da banca, seja ela na primeira fase, que está aqui um que compõe, que faz as questões. Muito provavelmente o diplomata, ele faz as questões que são relacionadas à atualidade, à política externa, à agenda de política externa. Essa daí deve ser mais a praia dele, porque tem um segundo professor que eu conheço bem, tive o prazer de ter aulas com ele na UNB, que é o professor Antônio Jorge, e ele já é muito conhecido por trabalhar na área de segurança internacional. Toda essa área de segurança é afeita a ele, então essas questões vão estar mais entregues, ele vai ter uma tendência a fazer questões sobre isso, o que não impede que ele também lide com outros assuntos, mas as matérias sobre o Unasul, por exemplo, que todo ano tem uma questão, enfim, você precisa ficar atento ao que esse professor produz, né, aos trabalhos que esse professor produz para essa determinada área, porque isso vai dar uma dica para você do estilo aí da questão que ele pode montar, tá? Ele tem ótimos artigos, inclusive, que vocês podem acessar, e além de ser um acadêmico, então ele vai, essa parte também de teoria de relações internacionais, ele tem um livro de teoria de relações internacionais, eu creio que se consegue pegar por PDF, porque eu acho que ele não está sendo editado mais, tá? Enfim, tem uma série de acessos aí que você pode ter para conhecer um pouco mais disso. Ele é representante do que, às vezes, assim, eu brinco, da Escola de Relações Internacionais da UNB, né, da Escola de Pensamento da UNB, que também tem os professores na área de História, né, que vão fazer a prova da terceira fase, e que são essenciais aí, que produzem artigos de uma quantidade absurda, e que você vai ter que ler, né? Vai ter que ler e ler com muito carinho, inclusive, tá bom? Vamos lá. Como que ficou o cronograma das nossas aulas? Eu tentei tirar essa barra aqui embaixo, porque estava tampando, mas parece que não está atrapalhando vocês, né? Então, como que eu dividi esses nossos 5 encontros? Vão ser 5 encontros, e como política internacional, assim, é um conteúdo muito grande, está um pouco difuso, às vezes teve alguns assuntos que eu tive que juntar, assim, assuntos que aparecem, e vamos colocar aqui todos juntos para ver se dá tempo de abordar. Mas, especialmente essa primeira aula, né, que vai ser a aula que a gente vai ter na próxima semana, vamos trabalhar a teoria de relações internacionais, e aí não dá para abordar todas as teorias de relações internacionais, e não precisa, porque não caem todas. Quais que mais caem? Liberalismo, realismo, quando cai com frequência, e a preferência, construtivismo, teoria institucionalista. Essas 4, vocês podem guardar com carinho e revisar,
tá? E a gente vai trabalhar com cada uma delas, fazer questões. Segurança internacional, e aí é um monte de coisa, né? Desde Nações Unidas, passando pelos grupos aí que envolvem questões de terrorismo. A gente teve uma questão, depois eu vou passar aqui por cada uma das questões do concurso passado, né? A gente teve uma questão exatamente abordando o terrorismo, não o ISIS em si, mas trabalhando aí com a situação de segurança no âmbito do Oriente Médio, no geral. Isso sempre cai, né? E é muito importante ter esse conhecimento. Então, vou tentar dar essa abordagem, né? A primeira hora a gente trabalha TRI, no segundo horário a gente vai trabalhar segurança internacional. Eu decidi colocar desarmamento, porque, na verdade, assim, o TNP cai praticamente todos os anos. Quando ele não cai em determinado ano, ele volta no outro. Então, tem uma possibilidade do assunto estar presente esse ano, tá? Segundo, regime internacional de comércio. Aqui eu quero fazer um ponto de ressalva, de, assim, eu vou colocar, se eu pudesse colocar aqui, eu colocava um crayon, né, um grifo forte. É uma tendência agora, e pelos discursos mesmo do nosso ministro, de que a preferência agora do enfoque de trabalho será o comércio, né? Serão questões que envolvem comércio, a própria exportação. Você teve uma modificação no papel da Camex, que ficava fisicamente no MDIC, antigo MDIC, né? E agora ela foi para a presidência, nessa Câmara Interministerial. Quase que a Secretaria de Comércio Exterior foi para o MRE e a Apex foi para a estrutura do MRE. Então, assim, essas questões que são comerciais, elas vão ganhar atenção. E por que eu falo nisso hoje? Olha, das questões do ano passado, muita gente se assustou. Por quê? A primeira falava sobre Estados Unidos, eu estou com ela aqui em mãos, e a primeira falava exatamente de se os Estados Unidos eram ou ainda não era o nosso principal parceiro comercial. Qual que era a pauta comercial entre o Brasil e os Estados Unidos? A questão seguinte fala da União Europeia, vai tocar esse acordo Mercosul-União Europeia, mas pergunta também da pauta brasileira para a União Europeia. Reino Unido, mais ou menos a mesma coisa. Uma questão aqui sobre Rússia e Alemanha. Pergunta até mesmo a posição que o país ocupa em relação ao comércio bilateral. Ou seja, para você conhecer isso, você tem que saber o fluxo de comércio de cada um dos países. E antes não se perguntava esse tipo de coisa. E até de uma certa forma é até uma maldade, porque às vezes até você tem uma certa noção de como é maldade, assim, maldade que eu falo, a prova é sacana, né? Ela quer, o TPS, ela quer te excluir, ela não quer te aprovar. Então, ela vai pegar os sobreviventes, né? Os 300 sobreviventes. E nesse caso, você tem aqui a pergunta sobre uma posição que o país vai ocupar na pauta do comércio do outro. Meu Deus, quem vai guardar isso para cada um dos países envolvidos? E o pior, quem chegou sem imaginar que isso fosse cair, falou, meu Deus, onde eu ia tirar essa informação, né? Eu vou repassar para vocês os sites, as ferramentas em que vocês podem ter acesso a isso. Na verdade, no meu caso, por eu ter trabalhado com isso muito tempo na Secretaria de Comércio Exterior, não me assusta, né, esse formato de questionamento, mas foi algo novo, foi algo diferente, uma mudança de tendência aí da própria banca. Eu sempre brinco assim, com perdão da palavra, o TPS ele sempre vai ter uma sacanagem implícita, né? Então, assim, pode ser que eles mantenham esse padrão para esse ano, mas agora, como a gente já sabe que vai cair, todo mundo vai estudar, então eles podem pensar num outro formato, numa outra situação, tá? Mas é bom, tenho como repassar para vocês, repassar em quais sites vocês vão buscar, e eu vou trazer isso também resumidinho, bonitinho, em relação aos nossos principais parceiros aí que vão ser escolhidos, tá? Além disso, tem um outro ponto de uma questão que caiu aqui, olha. Foi de número 24.
E essa questão, ela já tinha sido abordada no ano de 2014, que é sobre o contencioso do algodão, tá? Pois é, agora não está se falando tanto no contencioso do algodão, acho que já deu o que tinha que dar. Então, agora a gente vai ter que ter atenção a casos recentes, a outras situações que importam, que preocupam o Brasil. Então, assim, em 6 de abril, a gente vai ter a entrada de uma reclamação aí do Brasil no âmbito da OMC, uma contra a Tailândia e outra contra a Indonésia, tá? E o que acontece? Quando se cobra esses casos assim, pode vir tanto questões envolvendo o próprio órgão de solução de controvérsias, que foi até objeto de uma controvérsia recente, né? O órgão de apelação, os Estados Unidos denegaram aí recentemente uma segunda condução aí do presidente, aí deu uma situação de mal-estar. Então, pode ter alguma pergunta sobre o procedimento de solução de controvérsias, aí vale a pena ler o entendimento de solução de controvérsias, que é o anexo 2 aí do acordo do OMC, né? E além disso, de ter essa pergunta sobre o procedimento do órgão de solução de controvérsia, que há muito tempo não tem, então pode ser que se pergunte alguma coisa, tá? Pode-se também perguntar sobre os acordos em si, os acordos que estão sendo violados. Então, quando analisar o caso, por exemplo, tem um contencioso que é sobre carne bovina e o outro contencioso é sobre açúcar. O de açúcar é relativo a cotas, então é um tema interessante para se perguntar, e a gente vai ver, né? Já o de carne bovina, aliás, o nosso mercado de carne bovina, ele enfrenta muita resistência internacional, né? Seja pelo acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias, em que você tem exigências que acabam se tornando aí uma forma disfarçada de protecionismo, seja pela instituição até mesmo de cotas em relação à nossa carne, né? Tem a famosíssima cota Hilton, aí no âmbito da União Europeia. Então, assim, o açúcar também enfrentava algumas restrições em relação à União Europeia, tem um caso famoso, antigo, do açúcar. Ou seja, esses acordos sobre licenciamento de importação que está sendo questionado, o acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias, o acordo de barreiras técnicas, precisamos dar uma lida, nós vamos precisar mexer, ver o acordo geral do GATT também, para analisar essa questão das cotas, e a sua legalidade. Isso tudo vai estar dentro do nosso trabalho aqui, é uma área que eu gosto muito, gosto muito dessa parte comercial, apesar de ter trabalhado também muito segurança ao longo da minha vida, e ter trabalhado com o professor Antônio Jorge nessa área de segurança, mas a área comercial também é bem interessante. Na terceira aula, então, a gente vai trabalhar essas relações comerciais, as atualidades, os encontros bilaterais que o Brasil vai ter com esses principais parceiros, que a gente vai dar uma selecionada. Ano passado, praticamente perguntaram de todos, né? Foi a maioria, né, até misturado aqui, teve a presença, na verdade, assim, não teve uma questão direta de BRICS, mas BRICS foi meio que mencionado numa questão da Rússia, e praticamente se perguntou de todos aqui, perguntou da Índia, perguntou do Reino Unido, Alemanha, Argentina, né? Falar nisso, a Argentina, eu creio que vai ter muita pergunta sobre a Argentina, especialmente porque um dos principais, oh meu Deus, não, desculpa, um dos principais temas, um dos principais pilares aí do discurso do Serra quando ele assumiu, envolveu realmente uma parceria mais estreita, uma ideia de parceria mais estreita com a Argentina, um retorno para isso. Então, acho que a Argentina vai ser um tema bem relevante aí, estudem, façam as revisões de vocês. Aí eu mudei um pouquinho aqui a ordem das coisas e introduzi um tema, depois eu vou fazer a correção lá no nosso site,
porque, assim, como tinham muitos organismos, eu falei, não, na última aula eu falo de todos os organismos juntos, só que ficou muita coisa para o final e eu tive que dividir um pouquinho. Então, nessa parte de relações comerciais, eu vou trazer o BRICS aqui também para a gente. E, além disso, foi um tema, assim, que me veio como uma iluminação, sabe? A gente diz que a gente tem umas intuições que a gente deve confiar, né? Eu penso que houve mudanças relevantes aí dos Estados Unidos em relação a Cuba. Nós estamos aí em plena época de eleições americanas, então tem vários temas envolvendo aí migrações internacionais que podem entrar na prova, tá? Uma questão dos Estados Unidos, ou até mais do que isso, porque também está entre as diretrizes aí do discurso do Serra, essa aproximação com esses parceiros, esse estreitamento de relações, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é exatamente o discurso dele, tá? Além disso, com certeza, salvo se alguma coisa muito estranha acontecer, vai ter questão de meio ambiente, né, e aí, ao ver meio ambiente, a gente vai ver o BASIC, né, que é essa concertação aí para a organização desse país em torno de temas de mudanças climáticas, né, e a gente teve a COP15, enfim, tem uma série de questões e desdobramentos aí que vão ser perguntados, essa daí eu afirmo com quase 100% de certeza. E direitos humanos, que todo ano tem alguma questão de direitos humanos, e aí, também por uma iluminação, eu resolvi inserir a OEA nos nossos estudos. Por quê? Porque a OEA está envolvida no processo de questionamento sobre as medidas que o Brasil tomou ou não tomou em relação àquele acidente da Vale, né, lá em Minas Gerais, lá na minha terra. Então, é importante. Outro tema que é relevante, essas questões que envolvem democracia, essas questões que estão envolvendo o princípio de não ingerência nos assuntos internos, porque isso já foi muito tema de casos anteriores no âmbito da OEA. Então, acho que a gente pode ter aí a surpresa de uma questão sobre a OEA. Não surpresa, né, porque seria bem coerente até mesmo com tudo que tem acontecido. Então, a gente vai trabalhar direitos humanos no sentido global e direitos humanos no âmbito da OEA e também questionando esses regimes políticos aí, essas violações, as supostas violações, né, que têm ocorrido aí no âmbito do regime da Venezuela, e até mesmo o questionamento da própria quebra eventual aí de um regime democrático, seja assim, considerando, é claro, que do Brasil provavelmente não vai cair, porque haveria o questionamento do próprio governo, né, isso soaria muito estranho. Mas eu acho que essa questão envolvendo democracia, direitos humanos, ela pode estar, sim, presente na prova. E por fim, para não perder a tradição, né, a cooperação Sul-Sul, e ano passado não tivemos quase questão de África, né, que era uma presença muito intensa, sempre uma presença forte nos anos anteriores, então pode ser que a África volte aqui, já que não teve questões, né, tanto de África no ano passado, e você tem algumas questões de África. E, claro, Mercosul terá provavelmente muita, Unasul, até mesmo pela própria inclinação da banca, né, CPLP é interessante, porque quase nenhum professor trabalha e quase todo ano tem uma questão de CPLP, né, então a gente vai ter a oportunidade de conversar, de ver como foram cobradas essas questões, tá? E, além disso, eu resolvi inserir também a OCDE, já que a gente está dentro dessa ênfase de âmbito de cooperação, questões econômicas, e também porque o Serra, né, teve recente visita nesse âmbito, e eu acho que casa um pouco com a ideia, com a estrutura que se pretende dar para a nossa política externa de agora em diante, né? Como vocês podem ver, assim, é muita coisa, né, mas é muita coisa dentro do âmbito de um pulo do gato, né, então eu vou apresentar as principais atualizações, as questões, e aí a gente vai passando de tema em tema, para toda a aula. Nossa, como vai ser a nossa metodologia, né? Olha, meu Deus do céu, que já estavam os temas e eu não fiz a passagem, né? Mas, assim, nesse âmbito,
que eu acho que a gente pode acelerar enquanto a gente estiver fazendo aí o nosso trabalho juntos, a minha ideia é que eu vou apresentar realmente pequenos tomos para vocês, né, e também facilitadores para que vocês possam buscar alguma informação extra, né, onde que eu vou conseguir de uma forma sistematizada e traduzida, né, porque ninguém merece ter que olhar balança comercial. Esses termos, esses principais parceiros. Então, assim, resumindo o que a gente conversou, né, o que cai em geral, o que caiu nessa nossa prova de 2015? Posição comercial dos parceiros, fluxo de comércio bilateral também foi inserido, né, e nesse âmbito a pauta comercial brasileira, o que é a pauta comercial? Quais os principais produtos eu exporto para parceiro X, e que esse produto tem destaque, e o contrário também é verdadeiro. Quais são os principais produtos que esse parceiro vai ter interesse, gente? Essas questões não foram colocadas à toa. Quando você procura participar de uma negociação bilateral, você faz o casamento das pautas, você faz o casamento para ver se elas são complementares e se permite essa troca, né? Porque não adianta você querer exportar para um parceiro que produz o mesmo que você. Então, quando é feito esse exercício dentro da prova, é até mesmo uma preparação para você entender que uma negociação que é feita, você leva tudo isso em consideração, você faz essa análise, tá bem? Temas prioritários nas relações bilaterais, né? Aqui é interessante. A gente vai ver as questões, tá? Só que como são muitas, e elas já estavam inseridas no contexto das aulas que eu escolhi para vocês, daí eu decidi abordar nas aulas. Mas, por exemplo, a questão 18, ela não só fala das questões comerciais envolvendo o Brasil e o Reino Unido, mas também fala de outras posições, por exemplo, que envolvem cidadãos brasileiros no Reino Unido. E a criação aí de um conselho de cidadãos lá, ou seja, é a presença de você ter um entendimento de como estão se dando as relações agora, não exatamente num viés histórico, tá? Embora no caso da Argentina, não. No caso da Argentina, há uma tendência a se cobrar historicamente. Por quê? Porque a gente tem laços maiores, né? Vizinho, quase irmão aqui, então talvez tenha essa tendência, mas para os outros é uma preocupação da verificação das pautas atuais, tá? Um outro ponto interessante, né, são a posição dos nossos parceiros, além disso, gargalos nas relações bilaterais, dificuldades que se tenham, por exemplo, o Serra citou muito no discurso dele, o Serra citou muito a questão das barreiras não tarifárias no âmbito dos Estados Unidos, que se precisava melhorar esse aspecto. Então, e esses gargalos, eles também podem ser objeto de questionamento, tá? Que você esteja atento, além dos lados positivos dessas relações bilaterais, aos gargalos. Posição do parceiro em relação a pleitos multilaterais brasileiros. Então, o que esses países apoiam ou rejeitam nos nossos pleitos, seja de reforma da ONU ou do sistema financeiro internacional, que são pleitos mais próximos, né? E a gente vai trabalhar aí com esses países escolhidos, mas eu vou acabar trazendo alguns outros também. Vamos lá. Isso aqui eu escolhi com base no ano passado, mas tem até um pouco mais aqui do que... A gente pode trabalhar um pouco mais do que está aqui no nosso slide. Vamos lá. Unasul, funcionamento, finalidade, cai isso tudo. CPLP, chega até a perguntar quantos membros são. Eu acho esse tipo de questão, assim, cruel, mas, por outro lado, pensa na ótica, são 6 mil brigando para virar 300, então, ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, deixa eu te dar aquilo que você estudou. Não, toda a prova ela é composta de questões fáceis, médias e difíceis. Há um percentual. Então, você tem o percentual daquelas questões fáceis que você tem que acertar se você quer passar. Porque o examinador espera que todo mundo acerte isso. Você não pode perder ponto ali.
As médias já é para o candidato preparado, e as difíceis são para aqueles que estão feras, né? E às vezes nem os feras sabem, então se assim, tá difícil demais, fica tranquilo, que nem o seu colega vai saber. Então, essas que são mais detalhadas, e às vezes porque não é tão difícil você guardar isso, mas é porque no universo de coisas no mundo, às vezes se pergunta uma coisa que é muito menor e você pode estar melhor em outra coisa, né? É aquela velha história, você estudou 99%, cobrou 1% que você deixou de lado. Mas, assim, aí no momento de fazer a prova, são as decisões e a sua própria intuição, né, de você verificar o que você acha que está certo e o que não está certo. Isso daí realmente é dado do momento, né, por isso que precisa de toda essa preparação de estudo e a sua tranquilidade emocional para fazer a prova, né. BRICS, caíram os resultados das cúpulas mais recentes, a gente vai dar uma revisada nisso, que BRICS sempre cai, né. Aliás, eu até falei errado, eu menti, né, que não tinha caído o BRICS. BRICS está numa mistura aqui de uma questão de Rússia e tem uma questão só de BRICS, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Meio ambiente, como eu já disse para vocês, OMC, caso do algodão já deu, então nós temos 2 novos casos que entraram em 4 de abril, eles ainda estão na fase de consultas, então a gente não tem muita informação. A fase de consultas é aquele procedimento inicial, né, que as partes ainda vão ver se vai virar realmente um caso para o órgão de solução de controvérsias da OMC, então tem a oportunidade da revisão das medidas ainda ou de se chegar a um acordo, mas já tem algumas notícias a respeito, né, já fiquei atenta aqui do que a gente pode trabalhar com isso. Situação de conflitos no Oriente Médio e direitos humanos, tá? Nossas pautas aí. Eu me adiantei conversando aqui. Vamos lá, sobre a nossa metodologia de trabalho. Eu, às vezes, sempre penso que eu gosto de trabalhar com as pessoas como eu gostaria que as pessoas trabalhassem comigo. E uma das grandes inquietações que os candidatos sentem nessa área de PI é como saber onde buscar tudo isso que cai, meu Deus do céu. Então, a ideia é concentrar esse material, centralizar essa pesquisa para que você tenha um maior êxito, uma maior tranquilidade na prova, né? E como se trata de um conteúdo diferente das outras disciplinas, porque não adianta, às vezes, eu ficar pegando questão muito velha de PI, porque já passou, ninguém vai perguntar mais, não interessa mais aquele tema. Nem todas vão poder ser revistas, algumas são revistas e já viraram história, né? Já não é mais política internacional, virou história. Por quê? Porque a prova tem esse viés de atualidades, o que torna ela até mais gostosa, né? Do que ficasse só numa parte teórica ou cobrando questões mais acadêmicas, né? Mas, nesse caso, eu vou fazer questões para vocês, né, baseadas nesses pequenos resumos que a gente vai fazer. Então, a gente vai analisar o passado, porque é necessário para ver o padrão da banca, mas vamos também fazer questões novas. Análise de documentos mais relevantes, discursos, notas, notícias, etc. Qual que é a sua principal fonte, professor? Eu gosto de ir no coração da coisa, né? Eu gosto de ir para quem não vai mentir para mim, porque às vezes no jornal há uma diferença, há um viés, há uma interpretação. Então, eu prefiro nos órgãos de governo, nos sites dos órgãos de governo, para pegar a notícia crua. Só se estiver realmente muito complicado de você ler, se você achar a linguagem um pouco acessível, pega primeiro numa notícia, depois vai para a fonte. Sempre vá para a fonte, até para você já acostumar com a linguagem, para você já incorporar aí a personagem que você vai exercer para a sua vida, a profissão que você vai exercer para a sua vida, né? Aquela linguagem será do seu dia a dia. E vou fazer também indicação de ferramentas, para quando vocês precisarem de alguns dados específicos, tá? Essa eu vou deixar na surpresa. Vamos lá. Eu achei interessante, porque o Serra, vou dar até uma olhada aqui no tempo para não ultrapassar. Só um minutinho. Vocês vão ter Olha, já estou quase vencendo o tempo. É tão gostoso política internacional que a gente não percebe o tempo passar, né?
Vocês vão ter um segundo horário, já vou avisar, vocês vão ter um segundo horário com a professora de português, né, que bênção, aquela aula de português dela é uma delícia, eu também vou assistir com vocês, e a professora de inglês, infelizmente, teve um contratempo, por isso que a gente não teve o primeiro horário, e eu estou sendo aí a primeira da noite de vocês vão fechar a noite em boa companhia com a professora Júnia, tá? Professora Júnia em português. Já viram que tem que prestar muita atenção no nosso conteúdo, porque, assim, é o coração da prova, né? Inglês, PI, português. Vamos lá. Diretriz de política externa. Na verdade, eu tirei isso aqui do discurso do nosso chanceler, do Serra, tá? E eu peguei aqueles pontos principais que ele levantou 10 pontos, e isso daí dá um norte para a gente da nossa prova, né? O primeiro ponto que ele falou da ausência de ideologia, que agora a política externa não segue uma política de partido, mas sim uma ótica de busca de interesse nacional, do interesse de cada um, né? Isso daí foi mais um retórico. Ele reforçou a democracia, as liberdades e direitos humanos e o respeito ao princípio da não ingerência. Gente, presta atenção nesse princípio para essa prova, que eu acho que ele vai ser perguntado. Pode ser perguntado até em direito constitucional também, né? Vamos estudar o princípio de não ingerência, tá? Papel proativo e pioneiro nas mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. O que isso quer dizer? Vai despencar o meio ambiente na prova, muita certeza disso. 4, solução pacífica de controvérsias, reforma das instituições internacionais, análise das crises, os seus efeitos no comércio internacional, né? Achei interessante que no discurso dele ele vinculou o comércio a gerar emprego no âmbito interno. Procura-se investir no multilateralismo, porém com ênfase nos acordos bilaterais. Nós vamos trabalhar isso quando trabalhar a parte comercial. Isso gerou até um mal-estar aí, que aparentemente fez muitas críticas e até mesmo fez diretamente para a OMC e uma certa paralisia dela, e nós temos aí um brasileiro como diretor-geral, né? E talvez o sentido seja o que já se questionava antes, que o mundo inteiro está fazendo acordos, e o Brasil ficava restrito à situação do Mercosul, e a gente acabava, né, nós acabamos ficando sem ter muita vazão aí da nossa produção, né, mas a gente vai trabalhar isso. Ele citou no ponto 6 a CAMEX, como eu disse, atrelou o comércio exterior à geração de empregos, tá? E eu achei interessante que ele falou assim, olha, a gente vai negociar, assim, com os nossos parceiros comerciais, mas em base de reciprocidade, então tem que ser interessante para eles e interessante para a gente também, que é um dos grandes questionamentos em várias posições que se tem aí, delicadas desse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Eles são sempre assim, né, querem que todo mundo abra o mercado para eles, mas eles não abrem os mais interessantes para a gente. Parceria com a Argentina, citou o fortalecimento do Mercosul e uma parceria com o México, ao México aí, ele não apareceu em questões aqui, mas eu acho interessante a gente analisar o México para a nossa prova, tá? Ampliar intercâmbio com parceiros tradicionais, Europa, Estados Unidos e Japão, citou a troca de ofertas com a União Europeia, citou os problemas com os Estados Unidos e a intenção também de cooperar em áreas como energia, meio ambiente, ciência, tecnologia e educação, ou seja, uma coisa mais difusa. Por fim, ele citou o desejo de novas parcerias na Ásia, mas com ênfase em China e Índia, né, que a gente já tenta, pelo menos. Vamos lá. Atualizar o intercâmbio com a África, ou seja, ter uma nova ideia para essa diplomacia sul-sul, e não só de auxílio, mas tornar isso realmente mais competitivo. Buscar acelerar o intercâmbio comercial no BRICS. E, por fim, né, tentar criar um mecanismo em que os acordos comerciais que o Brasil vai tentar avançar sejam efetivos na medida em que no plano interno a gente trabalhe com produtividade e competitividade. O interessante é que isso sempre foi uma preocupação, um enfoque mais do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, né? Então, como eu disse, como eles estão agora
com esse reforço da parte de promoção comercial, esse tema também fica sendo interessante, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Voltei. A gente vai trabalhar para esse nosso curso de política internacional, tá? Há uma diferença de enfoque, de tratamento de informações, né? Quando você está preocupado aí com a política internacional, vai ser a análise dos fatos e dos seus efeitos, né? Não tem viés normativo, embora alguma parte normativa seja importante aí para a gente entender os resultados de eventuais negociações ou de cúpulas, tá? A ideia é trazer realmente algo novo, algo que deixe vocês confortáveis para fazer essa prova. A Ana está perguntando o seguinte: professora, você acha de fato que o redirecionamento dado pelo governo interino, por ser tão recente, realmente tem chances de ser cobrado? Excelente pergunta. Eu ontem fiquei me questionando se a prova, por volta de quando saiu o edital, ela já estaria ou não estaria pronta, tá? A questão é que você já poderia ter uma margem aí que eles já deveriam estar fazendo as questões por volta de maio, mas já aconteceu uma vez numa primeira fase em que caiu um assunto assim que ele tinha acontecido praticamente um mês e meio antes da prova. Então, por isso que eu só peço, pelo menos, a atenção, esses foram muito poucos, eu separei todos os encontros, as notas e os discursos, foram poucos, eu vou repassar para vocês, não custa que a gente preste atenção a isso para não ser surpreendido. Agora, essa questão de uma ênfase mais econômico-comercial para a prova, ela já estava acontecendo desde o ano passado. Então, não vai ser uma novidade, é uma coisa que realmente pode acontecer e é uma tendência que parece que a prova vai seguir, tá? Tranquilo? Tá, e o Augusto pergunta o seguinte: você poderia passar já alguns links para as leituras correspondentes? Eu posso fazer o seguinte, eu mando para vocês por e-mail, eu mando por tópico, pode Tá, ser? pode Tá ser. bom. E a Ana pergunta: o manual de IPI disponibilizado no site da FUNAG é válido? É ótimo, tá? Mas realmente, para o alcance da prova, eu acredito que você precisa ir mais além. Ele é válido, é muito bem escrito. Eu sempre falo que dentro dos estudos existe uma primeira camada de conhecimento, uma segunda e uma terceira. Aquilo ali é a primeira camada de conhecimento. Se você o fizer, eu acho que você, apenas aquela leitura, você vai ter dificuldade com a prova, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Desculpa não ter visto aqui, realmente não está aparecendo para mim, tá? Mas obrigada pela participação aí do nosso suporte, aí, me ajudando. Boa noite, viu, Júnia?